declaro aberta a sessão, havendo número legal. Eu chamo a julgamento agora o processo de número 91 da pauta. É a apelação cível da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, onde é apelante Cleto Ferreira, Fospodonto Limitada, Posidônio Queiroga da Silva Neto e apelado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Excelência. 98 da pauta, que tem como advogado Gladstone de Albuquerque Rocha e Paulo José Ferreira. E no outro polo é o Ministério Público. Está presente o advogado? Excelência. Pois não. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, por favor, Guilhermando. Pois não. Guilhermando, eu pedi para retirar de pauta este processo, certo? Sim. Houve um cochilo da minha assessoria, a ferver suspensão, certo? Certo. Então, esse processo não será julgado. Tem algum advogado aguardando esse processo? Eu, Paulo Ferreira, advogado do senhor Cleto Ferreira e da empresa Fospodonto Limitada. Então, esse processo... É o 98. O Expedito está comunicando agora que houve um equívoco e esse processo ele afirmou suspensão. Então, está sendo retirado de pauta e vai ser redistribuído. Viu? Excelência. E já tinha sido comunicado aí antes, viu? Correto, perfeitamente. Então, vamos chamar agora o 96, também da relatoria do desembargador Expedito, apelação civil, apelante Thalita Moema de Freitas Alves, advogado Cristiano Luiz Barro Fernando da Costa, Zé Romildo Martins da Silva, apelado do Ministério Público, da relatoria do desembargador Expedito. Tem alguém aguardando de julgamento? Tem sim, Excelência. Vossa Excelência representa a apelante, não é isso? Thalita Moema de Freitas, não é isso? Exatamente, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Guilhermando Mota, a quem peço licença para utilizar de Vossa Excelência para cumprimentar todos os demais membros da Corte, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, que encontra-se presente na sentada, doutor Herbert, saúdo a todos, os colegas advogados, servidores que estejam assistindo, versam os autos, excelência. Doutor Cristiano, desculpe incomodá-lo. Desculpe incomodá-lo. É que eu estou verificando aqui que pelos dados que temos aqui, o voto do relator, no que foi acompanhado pelos demais integrantes da turma, pelo conhecimento e provimento da apelação. E tem a seguinte emenda: constitucional administrativo e processual civil. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa, recorrente vinculada à associação mantida pelos cofres públicos. Petição inicial que aduz o recebimento de salários sem o necessário exercício de atividade junto à associação. Alegação da recorrente de que não existiria prova bastante sobre o não exercício de atividade na associação. Acatamento. Provas que demonstram que a parte recorrente não frequentava o curso de ensino superior no horário de trabalho. Elemento anímico, dolo, ausência, não configuração do ato de improbidade, reforma da sentença. A pessoa conhecida provido à unanimidade pela Câmara. Pois não, Excelência. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, a atenção, inclusive, de me alertar de que havia essa situação e dispenso a explicação oral. Ok, tenha um bom dia. Chamo 99, também da relatoria do desembargador Expedito, apelante Federação dos Trabalhadores de Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, advogado Lindon Castro Nogueira de Moraes, apelado do município de São José do Seridó, Procuradoria-Geral do município de Seridó. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, Excelência. Quem é que fala, por favor? Lindon Castro, Excelência. Pela federação, não é? Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Cumprimentando a Igreja Câmara, bom dia aos colegas advogados, servidores, procuradores, excelentíssimo senhor relator. Verso o presente feito, Excelência, sobre ação coletiva promovida pela FETAM
em substituição processual aos servidores para condenar o município a pagar bônus de permanência para o serviço que preenche os requisitos constitucionais. A federação, Excelência, é uma entidade sindical de segundo grau. Por isso, a sua legitimidade, né, para a promoção de processo em substituição processual, onde não existe sindicato de base, que é o caso dos autos. Então, no tocante à legitimidade da federação, nós temos que ela é patente, tendo em vista que não existe o sindicato de base, por isso a federação teria essa legitimidade nos casos em que não se admite a legitimidade concorrente entre o sindicato de primeiro grau e a entidade sindical de segundo grau. No tocante, Excelência, de muito é conhecido, existe a polêmica sobre a questão da regularidade da federação. A federação ela possui registro regular no Ministério do Trabalho. E, pela súmula do STF, a entidade sindical, né, para ter a personalidade jurídica sindical, precisa ter registro regular no Ministério do Trabalho e a federação possui, inclusive, por ato do secretário, né, no caso do ministro do Trabalho, à época. Então, a regularidade da FETAM, ela é decorrente de um ato de uma autoridade pública federal. Por isso é que discutir se a federação possui ou não registro regular junto ao Ministério do Trabalho, entendemos que, nesse caso, foge à competência desse tribunal por se tratar do registro da federação em ato administrativo federal. Inclusive, nós temos uma grande celeuma com relação à regularidade da FETAM, porque o Ministério do Trabalho atesta que a federação possui registro regular, inclusive com carta sindical. Se reconhecida a ilegitimidade da federação, porque ela não possui esse registro regular, mesmo assim os trabalhadores não poderiam constituir uma nova federação, tendo em vista que, junto ao Ministério do Trabalho, esta federação já existe e é regular. Também, Excelência, nos autos, a gente pede a gratuidade processual em nome da FETAM. A única fonte de receita da federação era a contribuição sindical, conforme consta dos seus estatutos. Com a reforma trabalhista, é de conhecimento público, inclusive determinado pela lei, o imposto sindical não foi revogado, mas foi tornado facultativo, ou seja, ninguém paga tributo facultativo. E por isso que desde 2017 a federação não tem nenhuma receita. E como é que se prova a pobreza da federação? Justamente em decorrência de lei. Estatutariamente, sua única fonte de receita era o imposto sindical, e como o imposto sindical não é mais recolhido, a federação não tem mais fonte de receita. Assim, também seria o mesmo caso da gente exigir que o Tribunal de Justiça provasse a sua miserabilidade, por exemplo, se viesse uma lei para revogar o 10º. Então, não precisaria que, presumivelmente, se o tribunal só possui essa única fonte de renda, se presumiria, a partir da aprovação dessa lei, que não existiria mais fonte de receita. Então, nesse ponto, a gente pleiteia também a gratuidade judicial em nome da federação, e mesmo que não seja deferida a gratuidade, nós também pleiteamos a dispensa do recolhimento das custas de pagamento dos honorários, tendo em vista que a apresentação possui a mesma natureza da ação civil pública, e a lei da ação civil pública determina que, nas ações coletivas, é indevido o adiantamento das custas e no caso também, o pagamento de honorários. Então, também se pleiteia a dispensa do recolhimento com base tanto na lei da ação civil pública como no Código de Defesa do Consumidor, que possui redação idêntica
dizendo que nessas ações que são coletivas em substituição processual, realmente não há essa exigência, texto expresso da própria lei, e, inclusive, o STJ pacificou essa matéria, porque as turmas divergiam junto ao STJ se as entidades sindicais poderiam se beneficiar da dispensa de recolhimento das custas da Lei da Ação Civil Pública, e o STJ, através do seu órgão especial, pacificou a divergência que existia junto às suas turmas, atestando que se aplica o artigo da Lei da Ação Civil Pública que dispensa o recolhimento das custas para as federações. Então, Excelência, são esses os argumentos em sustentação oral, na qual a federação requer o provimento do recurso. A unanimidade, proclamando o resultado, a Câmara, à unanimidade, votou pelo conhecimento e negando provimento ao apelo. Negando provimento ao apelo, à unanimidade, a Câmara. Chamo agora o 97 da relatoria de desembargador Expedito. Apelante Maria Zuleida da Silva e advogado H. Maerson, H. Emerson Magno Silva Costa, apelado Itaú Unibanco S.A., advogado Eni Ange Soledade Bittencourt de Araújo, da relatoria do desembargador Expedito. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, Excelência, estou aguardando. Vossa Excelência, como é o nome de Vossa Excelência? Juliana. Juliana, doutora Juliana, advogada? Isso. Representando quem? Porque não está constando aqui. O Banco Itaú. Representando o Banco Itaú, não é? Isso. Perfeito. Tem alguém representando a apelante Maria Zuleida da Silva? Só Vossa Excelência representando o Banco Itaú. Né? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência houve subestabelecimento? Sim, já está nos autos. Tá certo. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bem, meus sinceros cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa que saúdo e estendo aos demais aqui presentes. Bem, a apelante alega que sofreu prejuízos em razão do bloqueio realizado em seu cartão Itaúcard, final 36039, que acarretou na negativa de compras. Diante da sua insatisfação, ela ajuizou a presente demanda com o fito de obter a indenização por danos morais, supostamente sofridos, e o desbloqueio do plástico do cartão objeto da lide. Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a se abster de negar transações quando a apelante tiver limite suficiente. E resignada, a recorrente interpôs o presente recurso buscando a reforma da sentença para que possa obter a indenização por danos morais, o que não merece prosperar, excelências, visto que a respeitável sentença merece ser mantida em sua integralidade pelas razões expostas a seguir. Ora, excelências, o cartão foi bloqueado porque a parte autora, ora apelante, não havia adimplido com sua obrigação dentro do vencimento da fatura, conforme pode ser observado nos autos do processo. A negativa de compra se deu em 8 de janeiro de 2020 e a fatura de dezembro, com vencimento em 17 de 12 de 2019, ainda não havia sido paga, conforme pode ser observado na fatura de janeiro de 2020. Desta forma, nobres julgadores, não há que se falar em ato ilícito por parte desta instituição financeira ora apelada, já que consta nas condições gerais do cartão de crédito, em sua cláusula 9ª, que o cartão pode sim ser bloqueado ou suspenso quando não houver adimplemento das faturas, o que ocorreu no caso em tela, e a autora, ora recorrente, tinha plena noção disso. Diante do exposto, não há razão para condenação e indenização por danos morais, como acertadamente julgou o douto juízo Aquó, vez que não há responsabilidade deste apelado sobre o suposto evento danoso ocorrido, já que agiu conforme avançado entre as partes, não incorrendo em qualquer ato ilícito capaz de ensejar tal indenização. Apenas em observância ao princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento desta colenda Câmara, o que de fato não se espera, requer que o eventual quanto indenizatório tenha por base a razoabilidade e a proporcionalidade. Posto tudo isso, requer o improvimento do presente recurso para que a sentença seja mantida em sua integralidade. É o que requer. Obrigada. Bom, proclamando o resultado do 97, onde a apelante Maria Zuleide da Silva e o apelado Itaú Unibanco
a Câmara, por maioria, o relator trouxe um voto pelo conhecimento e provimento no que foi acompanhado, no que eu acompanhei. Tem a divergência do desembargador Cornélio. A seguinte ementa: civil consumidor, apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulado com danos morais, pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, negativa de uso de cartão de crédito em estabelecimento comercial, compra que se encontrava dentro do limite de gastos do cartão, não demonstração de débito da parte apelante, recusa de efetuar o negócio jurídico, injustificada, defeito na prestação de serviço evidenciada, situação constrangedora a que ficou submetido o consumidor, dano moral configurado, obrigação de ressarcitória que se impõe, precedente desta regra de acordo de justiça, reforma da sentença que se impõe, recurso conhecido e provido. Esse é o voto do relator, e eu acompanhei, e tem a divergência do desembargador Cornélio, razão pela qual tem que ser convocado para ampliação do quórum, correto? Pronto. A minha divergência, Badu, é só com relação aos honorários. Os honorários, né? Eu acho que houve um equívoco aí, porque houve uma majoração e, se eu não me engano, não era caso de majoração. Então é só com relação aos honorários, né? Só parcial, A divergência é parcial, não é? Certo. Só parcial com relação à majoração, se eu não me engano, houve majoração e não é caso de majoração. Se o relator ajustar o voto, pronto, aí não precisa haver convocação, não é? Eu preciso abrir o voto para olhar, mas... O que foi? Eu não ouvi, Cornélio. Repita, por favor, Cornélio, aí, por favor. É questão só dos honorários. Foi colocado... Majoração. É só majoração que ele discorda. No mais, ele concorda. Pronto, se houver ajuste... Problema. Não tem nenhum problema, não. Pode votar. Então fica a unanimidade. Não precisa convocação, viu? Não precisa convocação. Então faz a correção, né? Faz a correção. Não tem dúvida. É porque, no caso aí, está invertendo, e quando inverte, não majora, só faz inverter, não é? Se eu não me engano, é isso. Então fica a unanimidade. R$1.000, né? R$1.000, pronto. R$1.000. Fez só quando inverter, não tem majoração. Teria, se por acaso, né? Está resolvido. Correto. Excelência. Perfeito. Então chama agora o número 100. Apelação civil, apelante José Pequeno Nicásio, advogado Cristiano Luiz Barros Fernando da Costa, apelado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Da relatoria do desembargador Expedito. Doutor Cristiano, retornando. Pois não, excelência, bom dia. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, excelência. Cumprimento mais uma vez, renovo os cumprimentos a todos os membros da Corte, na pessoa do presidente Bardô Guilhermando Mota. Cumprimento mais uma vez o procurador de Justiça, doutor Herbert Bezerra. Cumprimento os colegas que estão acompanhando a sessão e os servidores. O processo trata de apelação civil, onde se discute onde requer o autor uma ordem protetiva, uma ordem de não fazer, em face de recomendação do Ministério Público Estadual de Promotora de Justiça da comarca de João Câmara, contra si, sob inclusive ameaça de ser o mesmo, por não cumprimento da recomendação, processado no âmbito de improbidade administrativa. O que acontece, Excelência? O ora apelante, então impetrante, ele era presidente da Câmara Municipal de Bento Fernandes, vereador eleito e presidente da Câmara Municipal, e detinha, em paralelo, concomitantemente, o vínculo de aposentado como professor do Estado, então, um vínculo de inativo, um vínculo já de natureza previdenciária e não um vínculo como servidor público, e um vínculo de professor da rede municipal de ensino de Bento Fernandes. A sentença de piso, ela extinguiu o mandado de segurança, afirmando que a matéria era matéria de prova, e que, portanto, não caberia o instrumento, o remédio constitucional. Ouso discordar, e por essa razão que houve recurso a essa corte, é que a matéria não há no inquérito civil, em todo o inquérito civil, não há nenhuma discussão de prova. Está no inquérito civil registrado
que há plena compatibilidade de horários. O que apenas insurgiu-se, e por isso resolveu emitir a recomendação à promotora de justiça, é pela ilegalidade, não por ausência de compatibilidade, mas pela ilegalidade das acumulações. O vínculo de presidente da Câmara e vereador, o vínculo de servidor inativo do Estado e o vínculo de professor da rede municipal de ensino. No entender da recomendação, no entender da promotora de justiça, estaria configurado 3 vínculos públicos, 3 vínculos como servidor público, e que isso não seria possível. Essa é a insurreição. É contra isso que se insurge a recomendação e é contra essa interpretação equivocada que é proposto o mandado de segurança e pela extinção injusta apresenta apelação. Então, na apelação se defende o quê? Não há discussão no inquérito civil nem na recomendação sobre a incompatibilidade de horários. Então, essa matéria não precisa de prova. Toda a prova sobre ela já está no inquérito civil e, portanto, não precisa de prova. Não há necessidade de instrução. Portanto, não há inadequação da via eleita quanto a esse fato. A discussão é de direito, pura e exclusivamente de direito. Toda a prova está pré-constituída. Qual é a discussão de direito? É se é possível acumular um vínculo de professor municipal, um vínculo de professor aposentado da rede estadual e um vínculo de vereador com exercício da presidência da Câmara. Essa é a discussão posta. E por que foi proposto o maior de segurança? Porque pendia sobre o então, na época, presidente da Câmara, hoje ele não é mais, vereador eleito, a espada do Ministério Público, imputando-lhe, ameaçando-lhe propor contra si uma ação civil pública por ato de improbidade, porque estaria acumulando irregularmente das funções. Ora, excelência, já existem posições desse tribunal e dessa Câmara Civil, processo de relatoria do doutor Expedito Ferreira, que veio do ASU, afirmando que nesses casos, onde um dos vínculos é um vínculo de mandato eletivo, um vínculo temporário, não se fala em acumulação ilícita, não se fala em acumulação definitiva. Não é esse o caso. Do contrário, estaríamos alijando os vereadores eleitos da possibilidade constitucional de acumulação de 2 cargos públicos de professor, por exemplo. Então, estender a interpretação de que há inacumulação, havendo compatibilidade de horários desse cargo com o vereador, é uma interpretação que alija aquele que tem o espírito público de concorrer e se eleger a um mandato, de ter um acúmulo constitucional, de permitir o acúmulo constitucional. E essa não é a intenção da norma. A intenção da norma constitucional não é proteger a acumulação, não é limitar a acumulação de vínculos temporários. Essa não é o intento. Então, é por essas razões que o então presidente da Câmara Municipal de Bento Fernandes, não é mais presidente, hoje vereador, ele apenas interpôs uma segurança contra a representação, contra a recomendação da promotora de justiça, dizendo, olha, você não está me acusando de não cumprir jornada. No inquérito não há essa conotação. Está provado, é pacífico que eu cumpro todas as jornadas. Agora, eu posso acumular sim. Um vínculo de presidente da Câmara, vereador, com um vínculo inativo de professor do Estado e com um vínculo de professor municipal. E são essas as razões que se pede, excelência, que o recurso, que a apelação civil seja provida e que, no mérito, seja concedida a ordem, afastando-se essa espada do Ministério Público que pesa contra a cabeça do vereador José Pequeno de Castro. É o que requer, senhor. Sim, pois não. Aqui o voto do relator, no que foi acompanhado pelos demais membros da Câmara, em consonância com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e desprovendo apelo, não havendo condenação em honorário em face da natureza da demanda. Essa é a resultante, proclamado o resultado desse processo. Chamo agora o 101, apelação e remédio necessária, apelante do município de Caraúbas, apelado Ivanete Medeiros Dantas, Procuradoria-Geral do município de Caraúbas,
advogado Liésio de Moraes Nogueira e Lindo Castro Nogueira de Moraes. Alguém da minha relatoria, alguém está presente para o julgamento? Sim, Excelência. Vossa Excelência, como é o nome? É Lindo Castro. Lindo Castro, né? É só uma sustentação oral ou tem duas? Excelência, eu tenho mais Não, digo quatro. digo nesse processo. Então, é uma sustentação. Então só tem a sustentação oral de Vossa Excelência, né? De Vossa Excelência Lindo Castro, representando o Ivanete. E não é isso? Isso. Ivanete. É porque então tem a procuração, tem duas apelações, né? Vou verificar aqui. Apelado é Ivanete, né? Isso. Apelação do município. E apelado é Ivanete e Procurador-Geral do município de Caraúbas? Não, é só Ivanete. Não, é só apelação do município. Isso. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência representa a parte apelada, não é isso? Isso, Excelência. Então, o voto à unanimidade aqui da Câmara é: excetuado o pleito recursal para impugnar a concessão da justiça gratuita, reconhecidamente inadmissível por violação à dialeticidade, conhecendo e negando provimento à remessa e ao recurso para manter a sentença em sua integralidade. Então, atende, né? Então, atende, Vossa Excelência dispensa. Tenha um bom dia. Agora tem outra, ainda de Vossa Excelência, então. É o 102, apelando Maria Daria Grangeiro de Queiroz, advogado Lindo Castro Nogueira, não é? E apelado município de Mossoró, não é isso? Isso. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Tem alguém pelo município de Mossoró representando aqui? Alguém? Então, deve ter impedimento do pagamento expedito, né? Nesse processo. Não é isso? Do pagamento expedito. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Cumprimentando novamente a Igreja e a Câmara, Santíssimo Senhor Presidente, demais desembargadores, colegas advogados, servidores. Excelência, versa o presente feito sobre um pedido de garantia da paridade e integralidade para o servidor aposentado do município de Mossoró. A parte autora, Excelência, defende que a paridade e a integralidade é matéria estritamente constitucional. Da mesma forma que traçou-se a discussão sobre o abono de permanência, né? E se consolidou a tese de que o abono de permanência é matéria estritamente constitucional e, como se trata de norma constitucional previdenciária, é uma norma fundamental que possui eficácia plena e independe da legislação local. A paridade e integralidade, Excelência, como todos nós sabemos, ela foi revogada pela Emenda Constitucional 41/2003. Então, a partir de 2003, não existe mais aposentadoria com integralidade e paridade para os servidores públicos. Acontece que a mesma Emenda 41/2003 estabeleceu regra de transição para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, garantindo a integralidade e paridade para os servidores efetivos ocupando de cargos públicos. E criou as regras de transição, garantindo para estes servidores. Inclusive, a Emenda Constitucional, no caso, a 47/2005, também preservou para os servidores que ingressaram até dezembro de 2003 a paridade e integralidade, e a Emenda Constitucional 103 de 2019 também preservou a paridade e integralidade para os servidores que ingressaram antes de 2003. Então, é fato incontroverso que, no caso concreto, a servidora ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. É fato incontroverso. Também é fato incontroverso nos autos, pois decorre de lei, que a parte autora, Excelência, é servidora pública titular de cargo efetivo
estatutária. Por quê? Porque existe a lei municipal dizendo que os servidores do município de Mossoró são regidos por regime jurídico único estatutário. Então, é fato em controvérsia que a parte entrou antes de 2003 e é fato em controvérsia que a parte autora era titular de cargo público efetivo estatutário. Então, resta, no caso específico, né, saber se aplica o artigo 40 da Constituição na sua redação, se ele possui aplicabilidade aos servidores públicos do município de Mossoró. O artigo 40 da Constituição é norma constitucional de eficácia plena. Isso o Supremo já pacificou. Por isso, o legislador local, infraconstitucional, seja ele nacional, estadual ou municipal, não pode dispor desse direito para retirar a integralidade e paridade dos servidores, porque o legislador infraconstitucional não dispõe, né, da retirada da eficácia da norma plena do artigo 40 da Constituição. E isso tanto é verdade que, por exemplo, a governadora Fátima Bezerra tem dificuldade de aprovar uma emenda constitucional. O governo federal desenvolveu um esforço hercúleo para aprovar uma reforma da Previdência, justamente porque o artigo 40 da Constituição tem eficácia plena, eles não podem afastar, o legislador infraconstitucional não pode afastar. Por isso é que o artigo 40 tem eficácia plena e aplica a servidores federais, estaduais e municipais. Já imaginaram, Vossa Excelência, quanta repercussão não daria se a governadora propusesse um dispositivo na Lei Complementar 122, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, do mesmo jeito que foi proposto no município de Mossoró, dizendo que os servidores do município de Mossoró, mesmo titular de cargo efetivo, passam a se aposentar pelo INSS e não têm direito à paridade e integralidade. Com certeza não teria, não passaria no crivo da constitucionalidade esse dispositivo, como não passa qualquer dispositivo nesse sentido. Então, a complementação de aposentadoria no âmbito do município de Mossoró, ela já teve, além de constar da lei orgânica do município, que inclusive continua em pleno vigor, já teve expressa tutela legislativa infraconstitucional. De 91 a 2003, existia lei municipal expressamente prevendo a complementação de aposentadoria para os servidores do município de Mossoró. E em 2003, essa lei foi revogada. Mas esse artigo da lei municipal, ele não criou a integralidade e a paridade. Ele apenas declarou, porque quem criou esse direito, e ele é constitucional, foi a norma constitucional. Então, o fato de ter existido de 91 a 2003 essa norma e ter revogado, não alterou o direito à integralidade e paridade, que é norma constitucional, né, que, apesar da gente gostar muito de dizer que Mossoró é o país de Mossoró, mas a legislação local, nós não temos essa soberania para se sobrepor à legislação, à nossa Constituição. Por isso, Excelência, que no caso específico, né, a tese da parte autora é que o artigo 40 da Constituição possui eficácia plena e, no caso específico, a parte autora atende aos requisitos da regra de transição, que, no caso, é ter mais de 35 anos de contribuição se é homem, 30 anos se mulher, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo. E, no caso de professor ou professora, terá os requisitos de idade e tempo de contribuição reduzido em 5 anos. Então, essas são as regras da transição constitucional, que qualquer norma municipal, infraconstitucional, não terá eficácia. Então, pedindo, né, a aplicabilidade da eficácia plena do artigo 40 da Constituição, por ser norma de direito fundamental, nos termos do artigo 6º da própria Constituição, rogando pela aplicabilidade do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Mossoró, requer, no caso, a garantia da integralidade e da paridade
da servidora aposentada, né? É o que se requer e agradece a atenção. Esse processo de minha relatoria, eu quero inicialmente parabenizar a sustentação oral do advogado, que se ouve com muita eficiência no seu mistério de representar a sua constituinte. No entanto, a Câmara, o voto do relator, este que vos fala, e no que foi acompanhado pelos demais integrantes da turma, decidiu a unanimidade, negando o provimento ao recurso e majorando os honorários para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, o que fica suspensa a sua exigibilidade em razão da apelante ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do mesmo diploma legal. Essa é a proclamação dessa apelação. A apelante Maria Daria Grangeiro de Queiroz. Pois não. Eu tenho mais 4 processos com essa mesma matéria. É o 104, né? O 104, 105, 108, 110, é a mesma matéria. O 104, eu posso lhe dizer o seguinte, o 104 ficou assim, o 104 é o município de Mossoró apelante, né? O apelante, Procuradoria-Geral do município de Mossoró e Raimunda Nonata. Não, aqui deve estar invertido, né? Está invertido aqui. Apelação é remédio necessária. É certo. O 104 ficou assim. Ante exposto, conheço e nego o provimento ao recurso e o exame necessário. Em razão do desprovimento do recurso, majore 2% dos honorários comerciais. Apelante é o município de Mossoró, 104. Então, certo? Vossa Excelência dispensa no caso, Excelência? Sim. Esse é o 104. Depois vem o 105. O 105 é apelado do município de Mossoró, apelado Paulo Gregório de Almeida, não é isso, professor? Então ficou assim. Conheço e dou parcial provimento, à unanimidade também, a remessa necessária, reformando em parte a sentença, para determinar que a incidência dos juros e correção monetária atendam ao que foi determinado no julgamento do RE 870-947, Sergipe, tema 810, bem como conheço e nego o provimento à apelação cível, em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2%. Esse foi a resultante da unanimidade do 105, não é? Vossa Excelência também tem o 106, não é isso? 108. 106 também, não? Mas o 106 aquela mesma matéria que a gente julgou da FETAM, eu dispenso a sustentação oral, Excelência. Né? Porque o 106 é a Federação de Trabalhadores da Administração Pública, né? Isso. E Vossa Excelência é advogado e apelado ao município de Jardim do Seridó. A Câmara, unanimidade, foi conhecendo e negando provimento ao recurso. 106, né? Aí tem o 108, que é também de Vossa Excelência, né? 108. Isso. 108 é apelante Maria Alvanete de Moraes Gomes e apelado no município de Apodi. A Câmara, unanimidade, conhecendo e negando o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários em 2%. Essa é a resultante do 108. Terminou a Excelência? Não, ainda tem o 110, não é? 110, Excelência. 110, apelante do município de Mossoró, apelado Maria Moraes Jales ante exposto, torna prejudicada a análise dos recursos, reconhecendo de ofício a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a instrução na fase de esclarecimento pericial. Então, está voltando para proceder à instrução. Esse é o 110, Excelência, viu? Ok? 111 e 112, Excelência, no mesmo sentido. 111 também é de Vossa Excelência, né? 111 é apelante Joana Esda Moreira Lima e Vossa Excelência, o advogado, é apelado para o município. O 111 ficou assim, conheço unanimidade, dando parcial provimento à apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, reconhecendo a prescrição quinquenal,
para anular a sentença e remeter os autos à instância COR para regular o processamento do feito e pronunciamento quanto ao mérito. Esse é o 111. 112, apelante Antônio Francisco de Amorim, Vossa Excelência advogado, apelado do município de Apodi, negando provimento à apelação civil, mantendo a sentença em todos os seus termos. Dou por questionada a matéria, em razão do recurso, majorando em 2%. E tem também o 113, é o agravo de instrumento. Agravante Federação de Trabalhadores da Administração Pública, Vossa Excelência advogado agravado do município de Venha Ver, inciso negando provimento ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra o teor da decisão combatida. Então, os processos de Vossa Excelência ainda tem ainda... Não, Excelência. Foram todos julgados de Vossa Excelência, não é? Sim, a Câmara e peço licença para sair da reunião, Excelência. Ok, Excelência. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos. Dando prosseguimento agora, então eu chamo o processo, chamo 103 de minha relatoria, é um agravo de instrumento, onde é agravante Rene Arnaud Meira Ramos, advogado Valdemar Campos Ramos, e agravado Autoridade do Estado do Rio Grande do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, José Idan Magalhães Teixeira. Tem alguém aguardando julgamento? Sim, Excelência. Valdemar Campos, pelo agravante. Pelo agravante, né? Alguém pelo agravado? Não. Então é o seguinte, o voto à unanimidade da Câmara, o voto do relator e a Câmara decide a unanimidade pelo provimento do agravo de instrumento. Viu? Então atende, né, o pleito, não é isso? Atende o pleito, Excelência. O agravante enaltece a sábia decisão, ela se coaduna com o propósito da lei e temos só que agradecer, Excelências. Tenham um bom dia. Chamar agora o 107. 107, apelação civil, Jackson Marcal de Azevedo, advogado Luiz Antônio Magalhães Holanda, do outro polo, Domingos Bandeira de Melo, Givonaldo de Souza Fonseca, João Andrade do Nascimento, Sebastião Severiano de Souza, advogado Marcos Antônio Inácio da Silva, Paulo Roberto de Carvalho Pinto, de minha relatoria. Alguém aguardando esse julgamento? Jaqueline, está me ouvindo? Sim, desembargador, estamos ouvindo bem isso. Então não tem ninguém aguardando julgamento, né? Apelação civil, onde são partes Jackson Marcal de Azevedo e Domingos Bandeira de Melo e outros. Então, já que não tem ninguém aguardando, tem alguém aguardando? Acredito que não, então, Excelência. Não tem, não. Então, a Câmara, a unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso de apelação, à unanimidade. Chamo agora o 108. 108 já foi julgado, né? Já. O doutor Lindocar já foi julgado. Chamo 109, de minha relatoria, onde é apelante DPB Avicultura, Comércio Varejista de Ovos, Eireli. Primocenter, Indústria, Comércio e Premoldados Limitada, advogado Clara Gabriela Dias Rodrigues Rebeca, Souto de Oliveira, Gugel, Ronald de Castro de Andrade. Apelado também há duas apelações, não é? Então, e a parte advogada... Alguém aguardando esse julgamento? Sim, presidente, pela Primocenter. Pela? Primocenter. A duplo recurso, Excelência. Primocenter, a duplo recurso, No caso da Primocenter, é um recurso adesivo. Perfeitamente. A Câmara decidiu a unanimidade prejudicada a análise do recurso e reconheceu de ofício a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a instrução na fase de esclarecimento pericial. Atende, Vossa Excelência, dispensa... Excelência, o perito, ele inclusive foi ouvido em audiência, por isso que eu não estou compreendendo o prejudicial. Além do esclarecimento em sede de... me permita a palavra, além do esclarecimento em sede de manifestação, esse processo teve essa peculiaridade, o perito foi ouvido em audiência de instrução. E antes disso, Excelência, houve uma inspeção judicial em loco.
Esse é um processo que, na verdade, eu ia começar a minha sustentação enaltecendo o esforço instrutório do magistrado, que, inclusive, foi presencialmente lá no município de Canabrava fazer essa inspeção na estrutura objeto da LIDE. Então, me permita só essa colocação, porque eu não compreendi o motivo da nulidade em razão dessa peculiaridade do perito ter sido ouvido. Eu estou verificando aqui e estou tirando de mesa esse processo, retornando aos autos ao gabinete, ao relator, para reexame, porque eu verifiquei aqui a necessidade de reexaminar, viu? Perfeito, então, na próxima pauta de julgamento, tá certo? Ok, Excelência. Muito obrigado. E agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Estamos sempre colaborar, Excelência. Bom dia. Muito obrigado. Viu? Esse foi o 109. O 110 já foi julgado, que é do doutor Lidor Castro. Vem o 111 também, o 112 também já foi julgado. E o 113 também já foi julgado. Agora vamos para o 114. Ação civil e remédio necessário. Apelante Washington Gomes Barreto, advogado Leonardo Dias de Almeida, apelado do Estado do Rio Grande do Norte. Advogado Francisco Ilke Rebouças. Alguém aguardando julgamento? Esse falta o voto do desembargador Expedito, da relatoria do desembargador Cornélio. Então, eu vou chamar o seguinte, enquanto ele volta, se for o caso. Todos estão me ouvindo, não é? Sim, Excelência. Então, vamos para... Ouvindo normal. Doutor Leonardo voltou? Doutor Leonardo? Não, né? Então, eu vou chamar o próximo. Parece que ele não está na... Não. Ele está na sessão? Até há pouco, né? Ele estava até há pouco. Eu vou chamar o 115, também da relatoria do desembargador Cornélio, apelante Ecotravel Turismo Limitado, ME, advogado João Henrique de Oliveira Rabelo, apelado Brementu, Agência de Turismo Limitada, advogado Fernando César Vernalha Guimarães, Luiz Fernando Casagrande Pereira, da relatoria do desembargador Cornélio. Alguém aguardando de julgamento? Sim, Excelência. Pois não, como é o nome de Vossa Excelência? Caio Gregório. Tem o subestabelecimento Caio Gregório, representando... a Brementura apelada. Porque aqui no consta o nome de Vossa Excelência, representando a apelada, que é Brementur, não é isso? Sim, Excelência. É o seguinte... para sustentação, Bruno. Perfeito. É porque tem o voto do desembargador Expedito, está faltando, mas é o seguinte, pode ser que ele não faça sustentação agora. É o seguinte, o relator está votando por anular a sentença de ofício, julgando prejudicado o apelo para retornar os autos ao juízo primeiro para o prosseguimento da instrução probatória, especialmente no que diz respeito à documentação indispensável à realização de perícia técnica conclusiva. Falta o desembargador Expedito votar. Mas acho que o advogado quer fazer... E a culpa é o relator, Excelência. Vossa Excelência vai fazer o texto oral, ainda assim, o voto à unanimidade da Câmara é para retornar para a primeira instância para a instrução. Mas foi realizada a perícia nesse caso, Excelência. Ele quer fazer a tentação, doutor. Interessa outra parte, não a ele. Esse resultado, né? Está favorável a outra parte, não a ele. Fica à vontade. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Essa é a proclamação. Pode ficar à vontade. Tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, Excelência. Ao ajuizar a demanda, então, os apelantes pretenderam o reconhecimento da existência de uma suposta sociedade entre as partes e também a sua respectiva dissolução com a condenação da apelada Brementur ao pagamento de danos materiais, bem como a supostos prolabores não retirados pelo apelante Alexandros, acrescido também de um pedido de indenização por danos morais. Em sede de contestação, restou demonstrado eficazmente que nunca existiu uma sociedade de fato, mas apenas um negócio por meio do qual as partes exploravam em conjunto o mercado de consolidação de bilhetes aéreos, de modo que não há pertinência lógica no pleito de dissolução, tampouco no pedido de indenização por danos materiais ou morais. Após a instrução do feito, em que foi realizada uma perícia, foi conclusivamente, acertadamente julgado improcedente o feito, na medida em que a sentença, o douto juiz Acó, reconheceu que não houve demonstração de que os apelantes teriam recebido a valores a menor ou que estes teriam arcado com prejuízos, e que o pleito de indenização por danos morais, em razão da ausência de cometimento de ato ilícito pela apelada,
se tratou de um mero dissabor, né, em razão do insucesso da parceria comercial. Em que pese, em sede recursal, os apelantes pretendam compelir a apelada a juntar documentos que estariam em sua posse para comprovar, enfim, suas alegações, a apelada jamais juntaria aos autos informações financeiras e contábeis atinentes à sua própria empresa que não tem nenhuma relação comercial com a apelante, porque totalmente estranhos ao objeto da lide, que não abrange a avaliação da empresa apelada. Ademais, na sentença, o doutor juiz Acor reconheceu que não caberia à apelada juntar a essa documentação, que é um momento totalmente inoportuno, porque a perícia já tinha reconhecido que os documentos juntados aos autos seriam suficientes a demonstrar que não houve, desculpa, excelência, que justamente pela não comprovação dos danos pretensos, danos materiais e morais, totalmente inadequado seria a fixação do pedido, né? De modo que a sentença de improcedência deve ser mantida pela sua integralidade. Obrigado, excelência. O relator quer esclarecer alguma coisa, relator? É porque houve uma divergência aí entre o laudo do perito, há uma controvérsia que ele teria que esclarecer e não esclareceu. E o juiz não fez essa análise assim de forma bem adequada, né? Ele deveria ter feito algumas diligências e ficaram algumas dúvidas que o juiz poderia ter determinado a explicação pelo perito, né? E por isso que eu estou acatando até decistamento de defesa, né, para complementar o laudo nesse ponto. E o acordo está naqueles termos que Vossa Excelência já leu o acordo, o resultado do acordo, da minuta do acordo. Então, volta para lá de licenciamento de defesa e determinante. Se quiser, eu posso ler o voto aqui. Não, então é emenda também, mas já está aqui já, não é? Esse é o 114, né? É o 114. 114. Esse é o 114 da pauta, excelência. Não, 114 não. Esse é o 115, desculpe. Esse é o 115. Esse é o 115. A perícia foi realizada, de fato, mas ficaram algumas coisas que eu entendo que precisavam ser esclarecidas, né, para melhor análise para o julgamento. Essa é a decisão, unanimidade da Câmara, já proclamada. Tudo bem, doutor? Já alguma dúvida? Não, obrigado, excelência, eu agradeço. Ok. O advogado do 114 voltou não, doutor Washington Gomes Barreto? Foi chamado. Parece que o Detran anunciar o resultado já, né? Então, eu vou proclamar o resultado. A unanimidade, o advogado dos pedidos, falta votar com o relator, conhecendo ambos os recursos, negando provimento ao do autor e dando parcial provimento ao do réu, e fixar os honorários advocatícios de R$1.000. Isso é o 114, onde foi apelante o Washington Gomes Barreto. E, finalmente, o 116, é a apelação civil de apelante Antônia Medeiros, advogado Cláudio Fernando Santos, apelado Itaú Unibanco S.A., advogado Eni Ange Soledade Bittencourt de Araújo, da relatriz do Cornélio. Alguém aguardando o julgamento? Sim, excelência Juliana. Vossa Excelência representa... O Banco Itaú. Banco Itaú. O Banco Itaú. Tem subestabelecimento nos autos, né? Sim. Ah, tá certo. Advogado, porque está constando N. Juliana. A apelante é Antônia Medeiros mesmo, não é isso? Não, seria o banco. O banco é que é apelado, né? O banco é que é apelante. Isso, o banco é apelante. Só porque às vezes na pauta sai diferente. Então aqui está constando como apelante Antônia Medeiros, mas é o banco que apela, não é? Isso. Está correto, professor? Isso. O banco é que apela. Pode ser que Vossa Excelência até nem precise fazer a citação. A Câmara, volta os do expedito, votando pelo conhecimento e dando provimento ao recurso para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de serem as partes intimadas para apresentarem seus quesitos e indicar assistentes procedentes com a realização de nova perícia técnica. Essa é a decisão unânime da Câmara. Atende ao pleito de Vossa Excelência a decisão unânime da Câmara.
retornar ao primeiro grau para retornar ao primeiro grau, tem um barulho, eu não consigo. anulando a sentença, determinando, a fim de serem as partes intimadas para apresentar quisisto e indicar os centros técnicos e procedendo à realização de nova perícia técnica. Essa é a decisão unânime da Câmara. Tudo bem. Eu gostaria só de fazer algumas ponderações, mas seria rápido. Pois não, fica à vontade, tem a palavra. Seria só em relação à regularidade do contrato, né? Mas como vai anular, para que discutir isso, se vai voltar? Deixa vai voltar, não tem. Nós não vamos julgar mais nada. Ou acata ou não acata. Se vai. Nós estamos anulando o julgamento, não interessa mais nada aqui, né? Tem que voltar lá para a perícia, para depois, quando vier a sentença, a gente analisar novamente, né? Vossa Excelência não gostaria de deixar para depois, porque o julgamento da Câmara foi proclamado. Então, ele vai retornar ao primeiro grau. Quando voltar, vai ter nova oportunidade de apresentação oral, né? Tudo bem. É porque também no nosso recurso, nós requeremos a questão da expedição de ofício que foi negada pelo juiz de piso. A expedição de quê? Para a primeira instância, né? Como está voltando para a primeira instância, aí, se for o caso, não for apreciado, poderá haver a oportunidade de base de declaração. É justamente essa questão. Essa semente de defesa, né, Esbador? Ele lá deve agora mandar fazer tudo, né? Porque vai voltar para a primeira instância, né, doutora? Viu? Certo. Tudo bem. Obrigada. Ok, um bom dia. Bom dia. Não temos mais processo de consultação oral para hoje. Está encerrada a sessão.